Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês sobre os livros que eu li nesse trimestre, então de janeiro, fevereiro e março, então bora lá. Em 2020 eu tinha começado o ano com a trilogia dos Jogos Vorazes e eu terminaria o ano também com esse daqui, mas acabou que eu não consegui ler, então eu resolvi começar o ano com ele. E o que eu posso dizer? Já tem resenha aqui no canal para quem quiser assistir bem completinho, mas ele é um livro assim que eu acho ele muito grande para um personagem que talvez não tenha tanta profundidade. Eu não acho certo reclamar, tem várias pessoas que reclamaram sobre ter um livro sobre o Presidente Snow, mas eu achei bem interessante, eu só não acho que ele deveria ter sido tão grande, principalmente como, quando ele está como soldadinho. Mas, de qualquer forma, não foi uma leitura tão ruim também. Para ler A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu levei mais ou menos metade do mês de janeiro, porque realmente não é uma leitura que, assim, me prendia tanto, apesar de ser legal. E o segundo livro que eu li em janeiro foi esse calhamaço do American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson, que, para quem não sabe, é uma história real que aconteceu, também tem uma resenha aqui no canal. Na verdade, a minha resenha é mais uma comparação de algumas coisas que eles não contam na série. Tem série na Netflix, uma temporada inteira, tá? Mas ele, até agora, né, em 2020, foi o livro que eu dei a minha maior nota, porque eu acho a pesquisa do autor sensacional, assim, como jornalista, como escritor, de colocar tudo aqui, os temas que são tratados, aquilo de machismo, racismo. Então é bem legal, foi o meu primeiro livro assim relacionado a crimes, relacionado a alguma coisa de criminologia. É uma edição sensacional da Dark Side também. E começando o mês de fevereiro seria o mês que eu leria os livros que iriam me preparar para os vestibulares que eu iria fazer. Mas acabou que eu resolvi ler um outro livro mais curtinho antes, só pra eu não ficar com aquele mês só com livros pesados na minha lista de lidos. Então eu li Ver e Vingança, que era um quadrinho que estava na casa da minha avó, que pertencia ao meu tio, e eu achei sensacional. Eu nunca tinha assistido o filme, mas eu era bastante curiosa, até porque eu amo distopias, vocês já sabem disso. E depois que eu li, eu fui assistir o filme também, assim, eu gostei, mas o livro é bem melhor, tá? Os quadrinhos, pelo menos. E acho as cores que são trabalhadas aqui dentro nos quadrinhos incríveis. Tem post lá no meu Instagram literário, pra quem ainda não me segue lá, por favor. Posto mais resenhas e coisas assim, fotinho dos livros, beleza? Um contato mais direto com vocês. E perfeito, tá? Pra começar o mês incrível. Então, como eu falei sobre as listas de livros das universidades, eu faria 2 vestibulares que até agora não aconteceram, mas que um deles seria no final de fevereiro, por isso eu tinha marcado aquele mês para ler eles. E um desses livros foi 9 Noites, do Bernardo Carvalho. E assim, eu não gostei muito, mas eu não achei a pior coisa do mundo também. Esse foi o meu segundo livro de fevereiro, então, né, após o quadrinho do Ver e Vingança. E eu me interessei muito sobre como a história estava sendo contada, mas eu achei que tem muito termo estranho tentando explicar a cultura que é apresentada aqui. Não gostei. Não parece que está exaltando a cultura, parece que está falando mal dela. Eu não me senti confortável lendo, e até porque o livro seria quase algo investigativo de um jornalista atrás de como aconteceu uma morte de muitos anos atrás, e no final ele desiste de descobrir, ele desiste de tudo, e eu achei que teria uma resposta e não tive, então isso me causou... Ai, não gostei. Não foi não. E o terceiro livro de fevereiro, assim, continuando essa vibe do não gostei, não entendi, foi Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum. Aqui também eu achei que seria bem interessante a cultura que é apresentada, e eu simplesmente não entendi nada, não entendi quem são os personagens e que conexão que eles têm um com o outro. Eu não entendi em que tempo se passa cada coisa, quem que está narrando o capítulo, e eu faria assim um vídeo para ajudar os estudantes que, assim como eu, necessitavam ler esses livros. Mas
Eu não entendi nada. Como é que eu vou fazer uma resenha de uma coisa que eu não entendi e que eu não gostei? Não sei. Então eu desisti, por isso que eu fiquei o mês de fevereiro inteiro sem postar, porque era isso que eu estava consumindo e não era isso que eu queria passar, porque eu odiei, pra mim foi o pior livro que eu li na minha vida. Não sou obrigada a gostar, tá? Ele não é um clássico brasileiro, uma coisa muito antiga, ele é uma coisa bem mais recente e é uma linguagem muito rebuscada pra isso. É confuso, não sei. Não foi. E o quarto e último livro de fevereiro foi Clara dos Anjos, do Lima Barreto, e esse também estava na minha lista de livros para ler das universidades, e assim, de longe, ele foi o mais bacana, o mais interessante desses livros dessa lista. Eu gostei muito da apresentação de todos os personagens, todos eles têm algo mais significativo, ele fala sobre algo bem realista da sociedade brasileira, é algo que já é mais antigo, mas continua bem atual, assim, digamos, tirando uma parte da fala, as coisas que acontecem são bem atuais. O mesmo preconceito, assim, com a mulher, tá? Um machismo, assim, bem gigante, principalmente com as mulheres negras, ok? É um livro bem necessário, tá? Achei, assim, a linguagem dele, por ser uma escrita mais velha do que esses outros que eu comentei, poderia ser bem mais difícil, mas é algo bem mais fácil. Não tem, assim, esse ar de superioridade do escritor, nada, tá? É sensacional, assim, de todos os livros que eu li de clássicos brasileiros, acho que esse foi um dos que eu mais gostei, junto com Escravizaura, enfim, recomendo pra vocês. Muito que bem, então chegamos em março e o primeiro livro que eu li foi essa belezura do Tolkien, Árvore e Folha. Quando eu fui ler esse livro eu não tinha ideia, na verdade, sobre o que ele ia se tratar. Então eu vou conversar com vocês dividindo esse livro em 3. A primeira parte, ele fala mais ou menos, é como se fosse um ensaio do próprio Tolkien, na concepção, na cabeça, nos estudos dele, o que pode ou não ser considerado uma história de fadas. Aí ele entra em discussões sobre o que é realmente fantasia, o que pode ser considerado ou não, mas tudo nas palavras dele. Ele sempre diz que aquilo é a opinião dele mesmo. Mas, assim, eu contando pode parecer uma coisa bem chata, mas ele escreve de um jeito que mesmo sendo um ensaio, é poético, é gostoso. Ele fala da natureza que deixa ela com um brilho muito maior. Na verdade, a natureza é um lugar incrível, mas ele consegue transpassar isso nas palavras, mesmo que ele não queira. Ele, assim... é sensacional essa primeira parte, que vai mais ou menos até metade do livro. Muito bem, a segunda parte é uma historinha. Como se fosse um conto bem emotivo também. Aquelas coisas de... É como se fosse uma fábula, que você tem que olhar ali o significado por trás e parece uma coisa infantil, mas não é, que tem um sentido da vida bem maior ali escondido. Bem legal também. E a terceira parte, que é a última, eu não entendi muito bem a conexão que ela tem com as outras duas, mas é uma poesia, um poema, assim, que conta sobre uma figura histórica. Como eu falei, não vi a conexão com as outras coisas, mas se alguém quiser me explicar também, que gosta do Tolkien aí, eu recomendaria só pela primeira parte. A segunda, como eu falei, eu gostei bastante, mas digamos assim, a primeira parte é perfeita, é incrível, é mágica. E como segunda leitura de março, dava pra dizer que eu tava cansado de ler livro com uma linguagem muito rebuscada e resolvi ler uma coisa bem infantil que me fez muito bem, inclusive, tá? Dei uma nota muito melhor pra esse do que pros outros brasileiros que eu li, ok? Como Partir o Coração de um Dragão, que é da série Como Treinar o Seu Dragão, que existem filmes que não tem muito a ver, mas tudo bem. Acho os livros bem melhores, tá? São livros que eu li na minha infância, eu tenho 2 aqui nessa prateleira, que o meu pai lia pra mim quando eu era bem menor. E esses livros ficam por um preço muito baratinho na Amazon, então eu aproveitei um desse,
li rapidinho, li com gosto, ele é um pouco mais grosso do que eu já tinha, ele tem bastante figuras, mas é uma aventurinha, né, pra quem gosta dessas coisas de aventura. Sendo você um adulto, um idoso, sendo você uma criança, um adolescente, independente, é uma coisa gostosa de ler, tá? Sempre conceito literário comigo. E aqui eu quero fazer um parênteses que o meu terceiro livro de março era pra ser um livro com uma coletânea de contos do Edgar Allan Poe. Eu li esse livro mais de 50% em e-book, mas o meu Kindle, o meu aplicativo no celular simplesmente parou de funcionar. Ele não abria mais, parou no meio da leitura, nem sabia onde que eu tinha terminado e não conseguia abrir mais. Mais pro final do mês, então eu tentei de novo abrir, eu consegui, mas eu desisti de ler aquele livro no momento. Acho que eu vou focar nos livros físicos porque me estressa bastante aquele aplicativo. Não é uma coisa que funciona tão bem. Então a gente tem esse parênteses pra esse livro que eu não terminei. Li mais da metade e não terminei. Eu não sei como que seriam os outros contos, mas enfim, não é papo pra agora. E depois dessa gafe, chegando no último livro de março e o último livro deste vídeo, eu continuei na minha vibe de infantil, já que eu tinha me estressado tanto com as outras coisas, ok? Então vamos pegar A Joia do Dragão, que é um dos últimos livros da série. E pra quem se incomoda com spoiler, esse tem bastante. Eu tô lendo eles, assim, salteados, porque eu compro os que estão disponíveis e baratos, então eu não tenho comprado em ordem. E como eu queria uma coisa bem levinha pra ler, eu apostei nele. Como ele é uma coisa tão, assim, infantil pra ler, acho que não faz tão mal eu ler por esses últimos, porque eventualmente eu acho que eu vou reler todos eles na ordem quando eu tiver todos, mas isso também é uma história lá pra frente. Acho que esse eu gostei ainda mais do que o outro, o personagem tá mais crescido, muito bacana. Pra começar a ler, são livros show de bola. E agora comentem aqui embaixo quais foram os livros que vocês leram nesse trimestre, se as leituras de vocês foram muitas ou poucas, e se elas foram ruins ou boas, como que tá a média de vocês. Se quiserem, podem contar sobre cada livro que vocês leram também. Estou aberta a conversar com todo mundo, tá bom? Me sigam nas redes sociais, eu sempre deixo aqui nos links aqui embaixo. É isso, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se inscrevam no canal também e beijinhos!